Graças a Deus, mas essa ministração, essa palavra também é para funcionários, pessoas que têm patrões, né? E também para o chamado para ouvir a palavra do Senhor. O livro é 1 Timóteo, capítulo 6, começando, diz assim: Todos os servos que são escravos devem considerar seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e o nosso ensino não seja blasfemado. E os que possuem senhores crentes não devem alimentar por eles respeito menor, isso pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porquanto os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensina, pois, essas orientações. Ao amar os seus patrões, né, ao se esforçar pelo nome de Deus, ao dar testemunho a eles, né, para que assim vejam em ti as boas obras realizadas na fé. Graças ao Senhor. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino de Deus, que é segundo a piedade, é arrogante e nada compreende. Todavia, delira em questões e controvérsias acerca da palavra de Deus. Dessa atitude brotam as invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas, batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, na fé, né, a piedade chama para a piedade como lucro, né? Como que é dever da pessoa ajudar-os, algo nesse sentido. Se voltam ao dinheiro, então, e se voltando ao dinheiro, se voltam a obras humanas novamente, achando que são obras e religiões e ensinos e coisas como essa que pode salvar, né? Obras da carne. E não é assim. Não é o feito da carne, não é a religião, não é o desejo do homem, não é a mistura de lei e graça que pode salvar alguém. Mas a verdadeira fé é findada pelo Espírito Santo, ao qual é o único exclusivo e Salvador, Jesus Cristo. Ele conclui a sua linda e bela obra assinada com o próprio sangue, que é a vida dele, o Espírito dele, que é santo, e o Pai junto. Então, não existe mérito de salvação da parte do homem que ele, por si só, suas obras, ou carne, o lucro, o trabalho, o dinheiro, ou feitoria, ou ritos, possa salvar. Somente o Senhor é Deus. Somente dele brota a salvação, por ele verte a verdadeira sabedoria e ensino, do sangue dele. Por ingressarmos neste mundo sem absolutamente nada, e ao partirmos daqui, nada podemos levar. Olha, de fato, a piedade acompanhada de alegria espiritual é grande fonte de lucro, ou seja, aquela verdadeira piedade com alegria e não com obrigação, obrigatoriedade. Você é obrigado e devedor de fazer isso porque nesse ritual você encontra graça. Não. Mas com alegria Deus também se agrada. Porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada e ao partirmos daqui, nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e vestir. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviam da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Muitos sofrimentos. Você veja, ou colocar o dinheiro como alvo de chegar a Deus, entende? Colocar o dinheiro como que através dele, por ele, trabalhando com ele, vai agradar ao Senhor. E o dinheiro que salva não é do homem, né? É o que é valioso para Deus, o seu Filho Jesus, o único que é valioso, o Espírito de Cristo. Então, ter a espiritualidade divina em si é ter a salvação consigo, entende? E a salvação é a verdade é o que esclarece. Então, as brigas ofuscam, escurecem,
Então se percebe que quem está em brigas e contendas por doutrinas, ensinos e tudo mais, está brigando sem o conhecimento da luz que brilha ao verdadeiro salvo, ao verdadeiro iluminado e agraciado, né? A luz da vida. Ou seja, a salvação não depende da carne, do homem, do dinheiro, não é por obrigação de fazer coisas que se encontra graça, entende? A lei simbolizava algo e também os que praticavam a lei praticavam com fé, sabe? Crendo na palavra do Deus vivo. Porém tu, ó homem de Deus, foge dessas ciladas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate a boa batalha da fé. Toma posse da vida eterna para a qual fostes convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. Na presença de Deus que a tudo da vida e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos fez o perfeito testemunho, eu te exorto. Guarda este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará com que se cumpra no seu devido tempo. Ele é o bendito e o único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja honra, poder para sempre. Amém. Ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Orienta-os a praticarem o bem e que sejam ricos em boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Dessa maneira, acumularão um valioso tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir. Assim alcançarão a verdadeira vida. Ou seja, como eles vão alcançar a verdadeira vida? Ao obedecer a palavra de Deus e ao não colocarem a sua esperança no dinheiro, entende? Não é pela obra do dinheiro, mas não colocar a esperança no dinheiro, porque fazendo com o dinheiro eles alcançam a graça, mas sim então fazer com benignidade, com verdadeiro amor, porque quando eles não colocam a esperança no dinheiro, eles são agraciados pelo Espírito da verdade. Nós não estamos desfazendo nada ali do que foi dito, só a primeira parte esclarece a segunda, não colocar a esperança no dinheiro. Também não colocar a esperança no dinheiro é não colocar a esperança que vai agradar a Deus por intermédio do dinheiro ou da obra que seja feita, mas é o amor com que é feito e a sinceridade, a ternura e a íntima compaixão que agrada aos olhos de Deus ao ver. Todavia, o dinheiro não salva, mas acumula riqueza eterna, o que? A caridade, acumula riqueza lá, mas também a caridade do homem não é a que salva, é a caridade de Deus para com o homem que salva o homem, né? Não é do homem para com outros homens que vai salvar ele mesmo. Mas aquele que recebe a misericórdia de Deus tem a misericórdia no seu coração e é inflado desse sentimento de amor e quer por outro expressar esse sentimento. Então, é uma extensão. E Deus vai fazer que ele expresse por outros que Deus assim o quer que seja beneficiado. Então, a irmandade é colocada em ação, ou para testemunho da fé, ou para benefícios em nome de Jesus. Continuação e a parte final desse livro Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 6, diz bem assim: Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado, evitando as conversas inúteis e profanas, assim como as elucubrações sem fundamento que muitos chamam de saber. Ora, alguns professando tal conhecimento se desviaram da fé, a graça seja convosco. Então, as pessoas achando que sabem, estão se desviando ao acharem que podem colocar nas riquezas, no presente, nas obras, no século vindouro, que elas podem tirar da terra alguma coisa que as podem conduzir ao céu.
Não tem como. Que pelas ações da mão humana, elas podem então receber a vida eterna. Também não. É pela fé. Não vem do homem, é dom de Deus, entende? Então não vem das mãos dele para que ele se glorie, porque ninguém pode se gloriar diante de Jesus, que é soberano acima de todos. Então é necessário que isso seja esclarecido, que aos que querem ser justificados por obras, olha o que diz: ora, alguns professando tal conhecimento se desviaram da fé, se desviam do caminho. Então, a graça seja convosco. Veja, se desviaram da fé. O fé é uma certeza, é um acreditar que é salvo mediante o sangue de Cristo. Isso é fé, um acreditar. E não é um fazer de acordo com o que a tua mão vai te salvar. Porque isso anularia o sacrifício de Cristo. Que o dinheiro que você por obrigação vai cumprir, que um ritual que você vai fazer de ajudar alguém por rito, por obrigação vai te salvar. Deus analisa o coração e Ele coloca o coração naquele que Ele está transformando, um coração fiel, um coração amável, um coração gentil. Ele faz o coração ser assim, Ele muda, Ele transforma, Ele endireita a vereda do homem, os caminhos, os seus passos. E Ele vai andar dando testemunho, sim, com caridade, com amor, com boas bem-aventuranças, mas quem está salvando ele é Jesus, que está mudando o proceder dele, o transformando a imagem e semelhança do Filho de Deus, assim fazendo tal pessoa seja filho de Deus. Quem faz? Jesus Cristo, entende? E não a mão humana. A mão humana não se faz a si mesmo filho de Deus. E nada que ele possa fazer o transforma filho de Deus. Mas é Jesus Cristo que pelo sacrifício no madeiro, com o seu Espírito Santo, faz toda a obra. Isso, graças a Deus, com misericórdia Ele faz. Não para pessoas que merecem ser salvos, mas para pessoas que pecaram, erraram e suplicam, são agraciadas por Ele, né? Não para pessoas que louvam a si mesmo. Então, graças ao Senhor pela salvação, graças a Deus pelo Espírito Santo, e que essa salvação te encha de vida, de amor e de ternura e de toda a fé e os dons espirituais, ao crer na palavra e nela ser achado zeloso, operante e praticante do amor do Senhor. Graças a Deus, que assim seja.